Boa noite para você, sou eu, Alan Passos, e este é o Conversa de Redação Noite. Ao meu lado hoje, os jornalistas Edilene Lopes e Mardélio Couto e o empresário e apresentador do Itatiaia Negócios, Leonardo Bortoleto. Na decisão que autorizou a internação do ex-presidente Jair Bolsonaro para a realização de cirurgia, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, estabeleceu algumas condições de segurança que devem ser seguidas pela Polícia Federal. O transporte de Bolsonaro, da superintendência da PF, onde ele está preso em Brasília, para o Hospital DF Star, onde vai ser internado, deve ser realizado de maneira discreta e o desembarque deve ser feito nas garagens do hospital. Moraes também vedou a entrada de computadores e telefones celulares no quarto onde vai ficar Bolsonaro, exceto equipamentos médicos. Agentes da Polícia Federal devem ficar na porta do quarto. Bolsonaro só vai poder ser acompanhado pela esposa, Michele, sem a presença dos filhos, que havia sido pedida também pela defesa do ex-presidente. Edilene Lopes, que hoje está nos estúdios com a gente aqui presencialmente, rigor excessivo, necessário ou é normal nesse caso? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Alan Passos. Boa noite aos amigos debatedores. Já era esperado do ministro Alexandre de Moraes esse número de regras e as regras mais rígidas. O ex-presidente Jair Bolsonaro teve o seu direito à prisão domiciliar e há uma interpretação do próprio Supremo Tribunal Federal que ele perdeu esse voto de confiança ao tentar violar sua tornozeleira eletrônica. Por isso, deve ser mais difícil para Bolsonaro voltar para esse regime de prisão domiciliar, embora sua base queira que isso aconteça e acredite que na convalescência, ou seja, na recuperação da cirurgia, haja alguma possibilidade de o regime domiciliar ser adotado e, a partir daí, clamarem por um regime domiciliar em definitivo. Mas é claro que há uma ala também que acredita que Bolsonaro deva ficar depois da cirurgia em regime fechado. Então, isso era esperado por parte do ministro Alexandre de Moraes e o que alguns bolsonaristas têm reclamado é que a defesa tem pedido essa cirurgia há quase um mês e ela foi autorizada para o Natal, ou seja, Bolsonaro não passa o Natal na prisão, mas deve passar no hospital sob forte vigilância. Alan Passos. Bortoleto, existe expectativa entre os aliados de Bolsonaro e com uma visão um pouco mais otimista da história que pudesse ser concedida uma prisão domiciliar de novo, assim como foi concedido agora para o general Augusto Heleno, mas por motivos de saúde, então, que essa condição de saúde do ex-presidente também pudesse ser considerada. Não foi isso que aconteceu, não tem prisão domiciliar, mas tem autorização para essa cirurgia, só que com esse monte de regras. Faz parte, é isso mesmo, ou está um pouco demais? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Alan Passos, boa noite aos amigos da bancada, aos ouvintes da Itatiaia. Extremamente normal, do meu ponto de vista, as restrições estão colocadas. Nós temos que lembrar duas coisas muito importantes. Não é uma cirurgia normal. Primeiro, porque ele é o ex-presidente da República. Segundo, ele é detento. Então tem condição de vigilância e tem condição de observação. É uma cirurgia eletiva, é uma cirurgia que dá para escolher a hora de se fazer aos que estão reclamando pela demora da liberação judicial. Pessoal, nós temos que entender que ele está preso. Ponto. Ele está preso, ele está doente, vai para o hospital, vai sob forte esquema de segurança, também para protegê-lo. Há aqueles que estão reclamando sobre a vigilância sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, tem que lembrar que ele tomou uma facada. Então, a segurança é também para ele. Acho extremamente normal, dentro do previsto, as restrições estão colocadas. Alain. Essas restrições, Mardélio, entre os apoiadores estão... os filhos não vão poder acompanhar, mas o Moraes considerou que importante nesse caso era uma acompanhante, no caso a esposa, a ex-primeira-dama, e ordenou essa presença o tempo todo de agentes da PF. Para você também é normal num caso como esse? Boa noite, bem-vindo. Acho que nenhum tipo de excesso, Alan Passos. Boa noite para você, boa noite aos debatedores, aos ouvintes que nos acompanham. O Bortoleto foi bem assertivo nesse ponto, concordo com o colega aqui de bancada. Temos que lembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso. Não dá para ele ter benefícios de qualquer pessoa que está nos ouvindo agora. Itatiaia. E a Edilene também tocou em outro ponto. A prisão domiciliar, além de ser um direito legítimo, dependendo dos critérios que são atendidos, também é o voto de confiança da justiça em um determinado preso. Se ele fere de alguma forma, viola de alguma forma as exigências, as diretrizes da domiciliar, ele perde esse voto de confiança do magistrado que concedeu esse benefício a ele. E Bolsonaro, o ouvinte que está nos acompanhando aqui,
pode concordar ou discordar, se for apoiador do ex-presidente, mas ele violou as diretrizes da prisão domiciliar e agora, por isso, está no regime fechado. Agora, quanto a esse procedimento autorizado, eu tenho percebido até aqui, Alan Passo, por parte do Alexandre de Moraes, você citou até o benefício citado, concedido ao general Heleno, tem sido decisões técnicas. Se há uma comprovação por parte de uma junta médica, por parte de profissionais que são designados, que têm ali o poder da justiça, para dizer que aquele ou outro que foi condenado nessa trama golpista e que está com problemas de saúde, se isso é comprovado ali por todos os meios, a justiça tem concedido os benefícios. Em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, eu acho que é uma questão protocolar, principalmente porque ele já feriu algumas diretrizes ali da prisão domiciliar. Acho que esse regime de segurança é necessário. E, Alan Passo, me permite uma rápida análise, eu acho que até uma segurança para o próprio ex-presidente, porque em vários momentos que ele ficou sozinho, digamos assim, acabou violando de uma forma ou outra, usando o telefone quando não podia usar. O Nicolas teria entrado com o telefone supostamente lá na domiciliar, o que provocou também problemas. Então, se não há um bom senso das pessoas que chegam próximo ali do ex-presidente, ter esse excesso de segurança, acho que acaba protegendo o ex-presidente de cometer qualquer outro tipo de violação. Acho que esse procedimento de segurança é o padrão, Alan. Bolsonaro que deve ser, então, internado amanhã, com a cirurgia acontecendo no dia 25, no dia de Natal. E aí, vamos ver quantos dias vão ser necessários, né, para a recuperação. É claro que a gente vai atualizando essas informações. Uma coisa é a questão de condenação e de prisão, a outra é a cirurgia, a questão de saúde. A gente vai atualizar, é claro. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, confirmou que se reuniu com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, mas afirmou que tratou do fato de ter sido sancionado com a lei Magnitsky pelos Estados Unidos, que agora já nem está sancionado mais, né? O que tinha afetado a viabilidade das transações financeiras dele, e não para atuar a favor do Banco Master. A colunista Malu Gaspar, jornalista do Globo, que foi quem deu essa notícia primeiro e aí provocou um rebuliço, o Bortoleto, apontou que ouviu várias fontes, 6 pelo menos, que confirmaram que Moraes foi sim para pedir a Galípolo decisões favoráveis ao Banco Master, incluindo a aprovação da compra de parte de ações da empresa pelo Banco de Brasília, e que só mudou de ideia quando ouviu do presidente do BC informações já avançadas sobre a situação do Banco Master. E aí que ele que ele recuou nessa história. E aí? Te convenceu esse posicionamento de Alexandre de Moraes? Está faltando investigação nesse caso? Bom, não me convenceu. Não convenceu ninguém normal que está ouvindo essa notícia. Ou alguém esperava que ele fosse vir a público para poder confessar. Ninguém podia ter essa expectativa. Para mim está claríssimo que é uma iniciativa dele para tentar anular e abafar a conversa logo no início, porque existe a possibilidade de CPI. Então, Alan, eu não esperava nada diferente. Eu não consigo acreditar que exista essa sequência de coincidências. E como eu disse em uma outra oportunidade aqui no Conversa de Redação, eu acredito que de maneira inteligente e esclarecedora a CPI pode verdadeiramente colaborar para que a gente tenha isso tudo muito bem explicado. O que não dá para aceitar é tanta coisa acontecendo ao redor disso tudo e achar que ele foi lá para tratar um assunto único, exclusivamente pessoal. Ele tem todo o direito de falar o que ele quiser, eu tenho todo o direito de duvidar da verdade do que ele está falando. Ô Mardelli, não convenceu nem um pouquinho o Bortoleto o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes. E a você? Alan Passo, fica algo muito aberto. Sou obrigado a concordar em parte com o Bortoleto, porque é a palavra do ministro Alexandre de Moraes, do representante do Banco Central, contra qualquer desconfiança do ouvinte que está nos acompanhando agora no transporte público, ouvindo a Itatiaia aí pelas plataformas. Ele está dizendo que não foi mencionado nada, pelo menos que a razão de ser desse encontro não foi nada relacionado ao Banco Master. Só para colocar todo mundo na mesma página, Alan, caso o ouvinte não esteja por dentro, a mulher do ministro Alexandre de Moraes é uma advogada, o que é muito comum, inclusive, esposas de ministros do STF serem ligadas à advocacia. Ela pertence a um escritório que teria um contrato de mais de 100 milhões de reais com o Banco Master. E depois, a nossa colega Malu Gaspar, do jornal O Globo, trouxe essa informação de que o Alexandre de Moraes teria tentado encontrar, entre tentativas e encontros, pelo menos 4 oportunidades com o representante do Banco Central. Ele está alegando agora que foi tratar sobre aquela questão da lei Magnitsky, que impôs, entre outras coisas, restrições relacionadas ao cartão de crédito. Mas me permite um questionamento. O ministro não teria que tratar disso com a provedora do cartão de crédito dele, da operadora que ele tratava?
como teria um problema, como aconteceria com qualquer um de nós, se a gente tiver um problema com cartão de crédito, a gente não liga na operadora, é um questionamento aberto. Sobre essa questão do Alexandre de Moraes, a gente vai acabar batendo no assunto, Alan, que é a mesma situação do ministro Toffoli. Ministro Toffoli, que também a imprensa profissional trouxe à tona uma informação de que ele pegou uma carona em um jatinho para acompanhar a final da Libertadores, ele que é palmeirense, para acompanhar a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, a final que aconteceu em Lima, no Peru. Ele foi em um jatinho e nesse mesmo jatinho estava um advogado de um dos clientes do Banco Master. E o Toffoli também teria dito a interlocutores que nesta viagem não foi tratado nada do Banco Master. Fato é que dias depois ele tomou uma decisão trazendo a responsabilidade do caso Master para o STF e impondo sigilo ao caso. Ele disse que não tratou do Banco Master, mas isso aconteceu pouco depois. Aí o ouvinte que está nos acompanhando pode ter o direito de desconfiar, de levantar questionamentos. Aí a palavra dos ministros contra a desconfiança de quem está nos acompanhando, Alan Passos. Isso chama atenção para encerrar sobre algo importante, que o ministro Fachin quer tirar do papel uma lei de condutas, inclusive fazendo referência ao que é praticado na Alemanha, para saber o que o ministro do STF pode ou não fazer. Ele pode frequentar um evento privado, pode promover eventos no exterior, pode promover eventos patrocinados por empresas que eventualmente depois vão ser julgadas pelo STF. Traçar isso transparente, eu acho que é o melhor passo. Acho que é o momento de tirar esse código de condutas do Fachin do papel, Alan Passos. Edilene, o Banco Central está dizendo que é isso mesmo, a conversa foi para tratar de Lei Magnitsky, que não teve nada de Banco Master. O jornalismo que apura, não só usando a versão oficial, está caminhando para outro lado. E a oposição vai usar isso como um prato cheio na volta dos trabalhos, né? Exato, Alan Passos. O plano da oposição é instalar uma CPI no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, para investigar exclusivamente, a princípio, essa reunião do Galípolo com Alexandre de Moraes. Mas a gente sabe que toda CPI ou CPMI vira uma guerra, um cabo de força. Então, muita gente vai ser envolvida. Essa história do Banco Master é uma verdadeira granada sem pino que pode explodir na mão de muita gente. Se virar uma CPI, vai dar problema para tudo quanto é lado. Então, por isso eu acho que a chance dessa CPI sair do papel é pequena, porque tem muitos interesses envolvidos e muita gente vai tentar barrar, porque isso esbarra por toda parte. Agora, uma coisa é fato, a imagem do ministro Alexandre de Moraes ficou muito abalada com essa informação e ontem eu conversei com vários líderes do Congresso Nacional que disseram que receberam mensagens dos seus pares, e aí não é gente da direita ligada a Bolsonaro, porque com essa ala o ministro Alexandre de Moraes já não tem crédito nenhum, mas são pessoas que acreditavam no trabalho do Alexandre de Moraes, inclusive como um defensor da Constituição e da democracia, e que agora o veem também em descrédito, ou seja, isso pode acabar descredibilizando todo o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras ações de Alexandre de Moraes, porque agora ele é uma figura que também começa a perder sua credibilidade, Alan. Gente, trazer o assunto aqui para Minas Gerais, mais para o nosso quintal. No mesmo dia em que sancionou a lei que autoriza a privatização da Copasa, o governador Romeu Zema anunciou uma mudança no comando da empresa, a saída de Fernando Passalio e que a nova presidente vai ser a secretária de Meio Ambiente, Marília Mello. O projeto que permite a venda da estatal mineira foi aprovado, lembrando, na semana passada na Assembleia, por 53 votos a 19. Foi uma vitória política importante para o governo, Bortoleto, e, ao que tudo indica, o Passalio foi mesmo para o comando da Copasa com esse intuito de organizar tudo para a privatização. Agora tem essa troca no comando e mais um passo para vender a Copasa. Eu entendo que é uma nova fase. Para mim, muito claro que o presidente Fernando Passalio tinha uma demanda muito clara, estabelecida pelo governo, concluiu com êxito aquilo que precisava e para essa nova fase entende o governo mais adequado a secretária Marília Mello estar à frente da Copasa. Ela que realmente é entendedora do assunto, sim, com certeza absoluta, vai somar e agregar. Mas vejo como um movimento estratégico pela necessidade. A Copasa tinha uma necessidade, agora passa a ter outra, mudou seu comando. É um novo momento da Copasa, uma troca no comando. São dois nomes muito importantes, né? Braços muito próximos ao governador Romeu Zema, Edilene. Pois é, essa é uma decisão do governador, do vice-governador Matheus Simões, que agora desempenha um papel muito importante no governo, até porque ele é o candidato à reeleição. A Marília Mello é de extrema confiança dele, por isso ela foi escolhida para esse papel. E o objetivo do governo é, até o meio de abril, mais ou menos, estar com o processo de privatização da Copasa alavancado. Essas são as metas internas do governo de Minas. Então, acreditam que a Marília vai fazer isso atendendo à universalidade que o
serviço precisa, com qualidade, ou seja, desempenhando o papel que ela já vinha desempenhando no governo. Por isso, esse foi o nome escolhido, ela foi deslocada de função dentro do Palácio Tiradentes, dentro da estrutura do governo, para fazer isso. Agora, e Fernando Passalio, o que acontece com ele? Onde está? Fernando Passalio está de férias, vai para os Estados Unidos, volta no dia 6 de janeiro, e nessa data será definido o destino dele, se ele fica ou não no governo de Minas e qual posição ele vai ocupá-la. O Mardelli, é um nome que, para quem acompanha um pouquinho mais de perto a política, ouve sempre, né? O Fernando Passalio estava aí sempre em questões de infraestrutura, de busca por privatizações, desestatização, um nome que se usa muito, e agora está escolhido para esse novo momento a Marília Melo, que o ouvinte pode pensar, mas já não aprovou a privatização? Agora é aquela outra fase, né, de construir o texto direitinho, como é que vai ser o edital, o que a empresa que comprar precisa entregar de serviços. Boa escolha, na sua opinião? Ô, Alan Passos, a secretária Marília Melo é um quadro técnico. Eu já entrevistei ela recentemente aqui na Itatiaia. Ela dava demonstrativo da experiência que ela tem nessa área de recursos hídricos. Estou até conferindo aqui o currículo da secretária. Ela tem doutorado em recursos hídricos e antes de ser secretária, ela atuou no Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Então, ela entende de gestão de recursos hídricos. É um quadro técnico porque, como você bem destacou, agora tem que tratar da coisa em si. A gente está falando de um bem essencial, de um bem fundamental para a vida, que é a gestão da água, do saneamento de Minas Gerais, e isso tem que saber ser bem tratado, Alan Passos, para, por exemplo, locais em situação de vulnerabilidade social não serem esquecidos nesse processo de privatização, não ter nenhum problema nesse sentido. Por isso é muito importante saber amarrar bem esse texto e nada melhor que um quadro técnico para fazer isso. Agora, o Passalio é um homem de confiança do governador, ele foi, pelo que eu apurei à época, acabou assumindo esse cargo para fazer esse processo de enxugar a Copasa, dar celeridade, desatar nós, tirar o processo burocrático de dentro da Copasa, algumas amarras que tinham em alguns cantos da Copasa, e ele chegou à Copasa com essa missão de dar mais celeridade, fazer uma empresa estatal parecer mais com uma empresa da iniciativa privada. Ele tinha esse destaque já no governo, na pasta que ocupava anteriormente, cumpriu a missão, agora vai para uma outra missão que vai ser designado aí pelo governador Romeu Zema, ou trabalhar na campanha do governador rumo à presidência da República, mas do assunto em si, a secretária Marília Melo é um quadro técnico e tem confiança do governador para resolver esse assunto, que não vai ser fácil resolver não, Alan. Amarrar um texto bom é bem complexo. Gente, o último ato do Congresso Nacional foi aprovar o orçamento do ano que vem. E agora vai tendo desdobramento, você vai destacando um trecho aqui e outro ali, e as entidades de classe se manifestam. O projeto da lei orçamentária que foi aprovado prevê quase 500 milhões de reais a menos no orçamento destinado às universidades federais para o ano que vem. De acordo com a Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, essa diminuição atinge em cheio chamados recursos discricionários, que financiam despesas essenciais para o funcionamento ali do dia a dia. É pagamento de conta de água, energia, bolsas acadêmicas, manutenção de laboratórios, compra de equipamentos e insumos para pesquisas. Uma redução de 7,05%, segundo a Andifes, Edilene. É um projeto que foi com quase 7 bilhões lá para o Congresso, pelo governo, depois alterações aprovadas pelos parlamentares, caiu para menos de 6 bilhões e meio, uma diferença então de 488 milhões de reais em relação à projeção inicial. Tinha que fazer algum corte, cortou justamente na educação. Exato. E o governo do presidente Lula canta a vitória que aprovou o orçamento, que é uma peça prioritária para organizar os gastos do ano que vem, mas, na verdade, esse orçamento ele foi aprovado também por interesse dos parlamentares, que tem 65% das suas emendas obrigatórias garantidas como pagamento até o primeiro semestre do ano que vem, que foi o que foi combinado. Agora, tiraram recursos da educação, mas acrescentaram recursos para eles mesmos. Vamos lembrar que, no projeto que tributa fintechs e bets, eles reservaram 2 bilhões de reais recuperando dinheiro que estava parado do orçamento secreto que não pôde ser utilizado no último governo. E 10 bilhões de reais a mais em emendas extras no orçamento. Ou seja, tira dinheiro da educação, mas acrescenta dinheiro nas emendas que basicamente garantem recursos para suas bases e com isso facilitam a reeleição de muitos deles no ano que vem. Alan. Ô Bortoleto, quando vai ter uma negociação de sindicato com o patrão, seja no setor privado ou setor público, o mínimo que se fala não é a tal da recomposição salarial para recompor a inflação do ano anterior. Então tem que aumentar nem... Se não tiver ganho real, reajusta pelo menos a inflação. Então, não era para ser pelo menos um reajuste mínimo de inflação para o ano que vem? Ainda foi corte? Então, vou tentar explicar. Aumentou a arrecadação.
Aí todo mundo pode pensar, então vai aumentar o dinheiro para todo mundo de maneira igualitária. Da mesma forma que eu e você, quando a gente tem um pouquinho mais de dinheiro, a gente elege as nossas prioridades, o governo faz a mesma coisa. Sobrou dinheiro, então ele vai gastar com onde? Vamos aumentar as emendas parlamentares e o fundo eleitoral. Metade da explicação aqui, Edilene já deu, não preciso repetir. Então, aonde está a prioridade do governo? É manter aquilo que é verdadeiramente o obrigatório. Ele tem obrigação com saúde, com educação e com investimento. Aumentou a arrecadação, então ele poderia ter aumentado saúde, educação e investimento. Não aumentou. Aumentou em emenda parlamentar, aumentou em fundo eleitoral. Faça você, cidadão brasileiro, a dedução que você quiser. Mas a prioridade do governo está bem clara. Mardelli, um minutinho para você fechar a história. Tiraram quase R$500 bilhão das universidades federais para o ano que vem. A gente tem que destacar, Alan Passo, que o Congresso Nacional foi ocupando espaço. Há quem diga na política que o poder não deixa vácuo, né? Em algum momento o Poder Executivo foi recuando e o Congresso foi ganhando um tamanho. Eu destacaria ali a partir do Eduardo Cunha no comando da Câmara dos Deputados, essa questão das emendas foi ganhando uma proporção gigantesca. Agora o próprio presidente Lula chegou a dizer que o Congresso promove é um sequestro do orçamento com esse volume gigantesco de emendas. E vou terminar dizendo o seguinte, eles só cortam no que é para o povo, em educação, saúde, aí eles conseguem ser bem ali austeros. Mas agora, quando o assunto é emendas parlamentares, ninguém fala em cortar, Alan Passo. Edilene Lopes, Leonardo Bortoleto e Mardelio Couto participaram do Conversa de Redação nesta terça-feira.